teu nome seja glorificado e engrandecido. É assim que nós te oramos, no nome precioso de Jesus. E a igreja diz: glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Pastor Elaine Rios vai nos trazer a palavra essa noite. Quem quer ouvir a palavra de Deus diz amém. Você está feliz que o clima está melhor aqui dentro, né, irmãos? Você pode dar um glória a Deus aí, gente? Olha, nós conseguimos colocar aí 8 aparelhos e ainda faltam 4 aparelhos para a gente instalar, para ficar ainda um clima melhor como deve, né? Mas só esses aparelhos já deu um gás, não deu? Fala a verdade, não estou nem vendo ninguém fazer assim, ó, com envelope. Graças a Deus por isso. Então, a sua contribuição tem ajudado, seu recurso tem chegado aqui, tem ajudado essa igreja a avançar. Que Deus continue te abençoando e que a gente continue seguindo em frente com tudo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Colocar os outros 4 aparelhos que ainda faltam. A gente está com o orçamento nas mãos, só um minutinho do seu tempo. A gente está com o orçamento do material para emassar e pintar as paredes e a mão de obra do rapaz também. Mas, infelizmente, não vai ser possível fazer de pronto, porque a gente tem uma série de compromissos ainda para honrar. Mas eu acredito que o Deus que começou a boa obra é fiel para terminar, amém, irmãos? Ele vai continuar nos ajudando, vai continuar tocando em corações, os recursos vão continuar chegando. Então a gente tem essas etapas para terminar a instalação dos ar-condicionados, fazer a parte de emassar e pintar as paredes. Dessa linha da porta para cima, nós vamos colocar as mesmas espumas acústicas que colocamos aqui no altar, e na parte do fundo vai ser a espuma também, de cima até embaixo. Nós vamos ter um som bem limpo, bem bonito aqui. E aí depois o carpete, e depois as cadeiras, as poltronas, e a gente vai fechar essa parte aqui de dentro e vai passar para as outras etapas da obra. Tem muita coisa para a gente fazer ainda, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estende suas mãos para cá. Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te bendizemos e te agradecemos, porque o Senhor é bom. Toma tua filha nas tuas mãos, que vai fazer uso da tua palavra para falar ao coração da tua igreja. Ser com ela, ser conosco, no nome de Jesus. E a igreja diz: você pode aplaudir o Senhor. Deus abençoe, pastor Elaine. Sou grata ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos dá, né? Que Ele nos permite de ministrar a palavra. Eu sempre me acho pequena demais para estar aqui, mas é Deus quem faz tudo em todos, né? Então, eu tenho certeza que é Ele que fala, a palavra é dEle, e eu creio que Ele vai continuar falando conosco nessa noite. Esse é o mês da gratidão, né, irmãos? E eu e a minha casa somos gratos ao Senhor nesse tempo, né? Nós somos gratos sempre, mas esse período, esse tempo, nós temos tido uma bênção extraordinária sobre a nossa vida, né? Um milagre, para nós, um milagre. E quando eu vi o meu nome, quando chegou para mim a notificação de que eu estaria ministrando a palavra nesse mês, e a primeira coisa que eu pensei foi: eu preciso falar sobre o que Deus fez na minha casa, tem feito na minha casa. E uns dias atrás o pastor estava pregando, e o pastor falou sobre dar testemunho daquilo que Deus fez. E a minha intenção é fazer isso, mas não hoje. Deus tem uma palavra para liberar para os nossos corações. Se der tempo, que dificilmente dá, né? A gente fala no final. Mas eu sou grata ao Senhor. Nicolas está ali, é o nosso pequeno milagre. Essa semana faz 2 meses que o Nicolas está com a gente. E para glória... Não, se é para o Senhor, irmãos, faz um barulho decente, né? Glória ao nome do Senhor. Louvado e engrandecido é o Deus que
realiza sonhos e faz milagres, amém? E essa semana faz 2 meses que o Nicolas está com a gente, e 2 meses que a nossa vida mudou drasticamente. Hoje eu falei: Senhor, eu não sei nem como que eu vou ministrar a palavra. Eu falei: Senhor, me dá uma canção para a gente cantar no final. Eu só ouço Galinha Pintadinha, o Totó, não sei quem, o Totó. Eu falei: Senhor, tem misericórdia da minha vida. E aí eu me lembrei da Mandinha, que a Mandinha tá por aí? Tá na salinha. Mandinha esses dias falou para mim, virou para mim e falou assim: sustenta. Não foi você que pediu? Então sustenta. Falei: tô sustentando firme aqui. Glória a Deus por isso. Então nós estamos alegres. A minha casa está alegre, a minha família está alegre. E quando eu digo a minha família, eu estou falando da minha parte, da parte de Ricardo, da parte dessa igreja, né? Que eu sei que está alegre também com isso. Mas, dito isso, né? Eu quero agradecer aos irmãos pelas mensagens que me enviaram, a todos que foram até minha casa com uma lembrancinha, um presentinho, todos aqueles que chegaram até nós para nos abraçar, aqueles que desejaram fazer, mas que acharam que, não vou, ficaram meio tímidos. Muito obrigada, meus irmãos, por todas as orações, por tudo que você orou nesse tempo por nós, amém? Então, dito isso, eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. O capítulo é o 4, os versículos 16 e 18. E aí eu queria, irmãos, enquanto você procura, 2 Coríntios 4, capítulo 4, versículos 16 e 18. Enquanto você procura, eu queria só deixar um recado, né? Que eu acho que é pertinente. Se você por acaso tem vontade de adotar e não sabe o que é que você precisa fazer, se você quiser não ficar à vontade de me procurar no final do culto, pode me mandar uma mensagem, tá? Que eu acredito que eu posso te ajudar em alguma coisa. Então, se você tiver a vontade, tiver o desejo, tiver o interesse, você pode me procurar. Eu me coloco à disposição de quem tiver esse desejo, essa vontade, para que você me procure, que todas as informações que eu tiver, eu tenho certeza que eu acredito que eu posso te ajudar, amém? Então, dito isso, vamos para a palavra. O texto bíblico diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois o nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, porque o que se vê, Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Você pode adorar o Senhor com as suas palmas nesse momento por essa palavra. Te adoramos, Senhor, te bendizemos, exaltamos o seu nome, porque tu és Deus bom e fiel. Então, irmãos, eu fico feliz todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ministrar a palavra, e que no decorrer do culto eu vejo que a palavra está se encaixando com várias coisas do que está acontecendo aqui. Então a Juliana, antes de cantar, ministrar a palavra, ministrar o louvor que ela ministrou, ela falou sobre um tempo eterno, sobre uma eternidade que nos aguarda, sobre nós desejarmos e almejarmos a ponto de cantar: Maranata, ora vem Senhor Jesus. A diaconisa Ângela, ao orar, ela também fala de coisas que a gente vai tratar hoje à noite, sobre um tempo de dificuldade, uma adversidade que precisa gerar em nós fé suficiente para a gente sustentar e viver o milagre. Bom, é essa proposta nessa noite.
é essa proposta que o Senhor colocou ao meu coração nessa noite. O apóstolo Paulo, ele traz esse texto para nós, mas eu quero voltar um pouquinho para você ter noção, para te colocar no texto e você ter o entendimento do que estava acontecendo nesse tempo e por que o apóstolo Paulo chega a falar para a igreja aos Coríntios todo esse texto, que eles precisam ficar firmes, não desanimar, e todas essas instruções que ele dá. Então, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo, ele traz muitas advertências àquele povo. Ele fala sobre várias situações e circunstâncias. Ele fala sobre a divisão que estava acontecendo na igreja, a união que precisava ter. Ele alerta com relação aos dons espirituais, mas ele fala também do que aquilo que a gente mais conhece, né? A primeira carta do apóstolo Paulo fala sobre o corpo de Cristo. Ele faz um paralelo, ele faz uma analogia entre a igreja e um corpo físico. E aí ele fala sobre os membros desse corpo e como que o corpo de Cristo precisa agir como o corpo físico age. Tudo funcionando em função da saúde do corpo inteiro, não só de uma parte, porque se ele funcionar só para uma parte, o resto vai ter dano, vai ter problemas, vai ter doenças. Então o apóstolo Paulo, ele faz essa analogia, né, entre o corpo físico e o corpo de Cristo, entre a igreja, que tudo na igreja precisa funcionar para que o corpo inteiro funcione bem. Bom, na segunda carta tem um tom um pouquinho diferente. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, a igreja de Corinto, a igreja que estava em Corinto, tem um tom um pouco diferente. O apóstolo Paulo agora precisa defender o seu apostolado. E ele precisa defender porque tem gente lá dentro falando coisas a respeito dele. Tem gente lá dentro diminuindo quem ele é. Então ele começa a lembrar, começa a colocar os judaizantes. É bem provável que você ouça eu falar algumas vezes. E quem eram os judaizantes, meus irmãos? Eram alguns da fé judaica que namoravam o cristianismo, mas ainda estavam apegados a todos os rituais do judaísmo. Então eles estavam dentro da igreja de Corinto, dizendo: olha, precisa continuar circuncidando. Olha, vocês precisam continuar com os ritos, com tudo aquilo que Moisés falou. A lei de Moisés precisa ser cumprida. E o apóstolo Paulo, ele manda uma carta para organizar esse negócio e fazer as pessoas entenderem que não era mais assim. Que Jesus, ele veio para cumprir a lei, mas que alguns dos rituais que eram praticados não havia mais necessidade, porque Jesus se fez sacrifício por nós. Então não havia necessidade mais de sacrificar no templo. Bom, e o apóstolo Paulo, ele começa a falar contra essas pessoas. Ele lembra a essa igreja o início do relacionamento deles. Ele lembra a essa igreja como que ele sempre foi íntegro e reto. O apóstolo Paulo, ele é veemente contra esses falsos mestres. Ele é veemente contra esses que estavam dentro do corpo de Cristo, contaminando. Você vê bem, na carta anterior, ele está falando sobre um corpo que todos os membros, todos os órgãos precisam funcionar bem, para que esse corpo funcione bem. E aí, de repente, se tem um câncer dentro dessa igreja, e que as coisas começam a parar de funcionar da forma como deveria. E como todo mundo sabe, um câncer traz problemas terríveis dentro de um corpo. E assim também no corpo da igreja. E o apóstolo Paulo, ele está defendendo o seu apostolado. Ele está lutando veementemente contra esses judaizantes. Ele está
mostrando a sua autoridade. Ele está demonstrando que ele tem autoridade para falar o que ele estava falando. E por fim, entre tantas outras coisas que ele fala, por fim, ele encoraja a igreja a enfrentar as provações. Ele encoraja a igreja a enfrentar as provações, lembrando que ao chegarem no céu, eles teriam recompensas. E a gente chega no capítulo 4. No capítulo 4, Paulo, os primeiros versículos, se você for ler, leia. Os primeiros versículos, o apóstolo Paulo está falando a respeito do Evangelho de Cristo, defendendo ainda a sua fé, defendendo o seu apostolado e sendo massivo sobre esses judaizantes. E ele começa falando sobre um tesouro que está dentro de um vaso de barro. E aí ele diz assim: temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Então o que Paulo está dizendo com isso? Ele está dizendo: olha, do mesmo jeito que o vaso de barro é frágil, do mesmo jeito que o vaso de barro é sem valor, é sem beleza, não atrai a atenção, assim também somos nós. Nós somos como vasos de barro. Nós somos frágeis e insuficientes, mas isso é proposital. Por que é proposital? É proposital para mostrar que o poder que exerce dentro desse vaso é de Deus e não de nós. Então ele está falando que o Evangelho de Cristo é um tesouro que está escondido dentro de vasos de barro frágeis, insuficientes, para mostrar que toda a transformação, toda a mudança, tudo que o Evangelho de Cristo faz em nós não vem de nós, mas vem daquele que tem todo o poder. E aí ele fala isso. E no versículo 16 ele diz assim: mas não desanimemos, porque apesar do nosso exterior estar desgastado, e fica desgastado por conta das adversidades da vida, da idade, por conta das situações que a gente vive. Então, apesar do nosso exterior estar desgastado, o nosso interior se renova dia após dia. E aí, irmãos, eu tenho um lema para mim, para minha vida. Para mim, quem pergunta quer saber. Se você não pergunta, você não quer saber. Então, eu sempre faço perguntas para o texto, porque eu creio que essa é a palavra de Deus, e Ele fala comigo através da sua palavra. Então eu pergunto. E eu falei: Senhor, como é que o nosso interior vai se renovar diante das adversidades desse tempo? Aí o Senhor me respondeu: na esperança, Elaine. Na esperança. E que esperança é essa? Esperança de quê? Esperança de um futuro de glória. Porque é isso que o texto fala, sobre um futuro de glória, sobre um tempo de glória, sobre um tempo, uma eternidade de glória, sobre um tempo em que a gente vai viver sobre um peso de glória eterno, em que as adversidades não serão nada comparado. E o texto responde isso. Ele diz assim, o versículo 17, se você tiver com sua Bíblia aberta aí, me acompanha. Ele diz assim: o nosso sofrimento leve e momentâneo está produzindo para nós
peso de glória eterna, que pesa mais do que eles quem? O sofrimento leve e momentâneo. E aí, irmãos, eu começo as minhas perguntas. Sofrimento leve. E eu comecei a perguntar: Senhor, como que pode ser leve? Sofrimentos, tribulações. Talvez a sua Bíblia, se não for a NVI, pode ser que a sua tradução esteja tribulação. Como que sofrimentos, tribulações, desertos, fases difíceis? Como que sofrimentos terríveis, que às vezes nos faz cair ao chão de tão cansados, como que sofrimentos terríveis que a gente vive nessa terra podem ser leves? Como que pode ser leve aquilo que me faz às vezes andar arqueado? E esses dias eu vi uma pessoa, ela estava sentada, essa pessoa estava sentada e ela se encolhia, ela estava sentada, sabe, modo fetal? Ela estava tão encolhida, como se encolhida e tão o semblante de tanta tristeza. E essa foi a razão da minha pergunta. Eu falei: Senhor, como que aquilo que pesa a ponto da pessoa estar encolhida em modo fetal, como que isso pode ser leve? Como que pode ser leve algo que muitas vezes a gente declara e diz: eu não suporto mais, eu não aguento mais? Como isso tudo pode ser leve? A gente vai responder já já. E aí a segunda coisa é sofrimento momentâneo. O sofrimento é leve e é momentâneo. Eu perguntei: Senhor, como pode ser momentâneo? Situações que levam anos e anos. Eu falei: Senhor, o paralítico no tanque de Betesda tinha 38 anos naquele lugar. Como que é momentâneo? A mulher do fluxo de sangue tinha 12 anos naquela situação. Como que é momentâneo? A minha mãe, que levou 40 anos orando para o meu pai aceitar Jesus e ir para a igreja, ela teve uma palavra liberada: olha, você vai descer essa rua aqui de mãozinha dada com ele para ir para a igreja. Durante 40 anos ela aguardou isso se realizar. Como que pode ser momentâneo? E aí Deus começa a responder no texto mesmo. E aí eu vou te responder primeiro a segunda pergunta, depois eu respondo a segunda. O primeiro: como que pode ser momentâneo aquilo que leva muito tempo? A primeira resposta para você é que um momento é somente um fragmento de tempo. Um momento, ele pode ter 10 segundos ou 100 anos, vai continuar sendo um momento. É só um espaço de tempo. Um momento é só um espaço de tempo. E a gente vai falar sobre isso já já. Leve e momentâneo. Aí Jesus responde isso em Mateus 11, 28, 30. De 28 a 30. Que ele diz assim: sabe aquilo que está pesado? Que você acredita que não suporta mais? Ele diz assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre mim, sobre vocês, o meu jugo, e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês, cansados e sobrecarregados, encontrarão descanso para a vossa alma. Então Jesus está dizendo para mim e para você: aquilo que te deixa cansado, sobrecarregado, abatido, em posição fetal, Ele está dizendo: troca comigo, porque eu suportei na cruz do Calvário tudo. Você precisa ter sobre
sobre você o meu jugo que é leve. Jesus hoje faz um convite para mim e para você. Tá cansado? Tá sobrecarregado? É só a gente trocar. Você quer encontrar descanso? Você vai encontrar descanso em Jesus. Você vai encontrar descanso nele. Coloca nas mãos do Senhor, aceita o convite dele. Coloca diante dele, coloca nas mãos dele, coloca no altar dele, apresenta para ele. Tem uma canção antiga que ela diz: quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Essa é a noite de você deixar no altar. Essa é a noite de você pegar aquilo que tem sido pesado sobre você, aquilo que tem te deixado cansado e sobrecarregado, e entregar e colocar nas mãos do Senhor. Porque eu não posso fazer nada por você. Você não está podendo fazer nada por você. Mas eu conheço um que pode. Eu conheço um que é poderoso e que pode fazer todas as coisas. Só um pouquinho, irmãos. A voz está querendo ir embora. Vamos lá. Mas tem uma coisa, irmão. Sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é a nossa questão? É que a gente é muito bom de cantar sobre fé. A gente é muito bom para cantar: Pai, eu confiarei. Quantos já não gritaram: Pai, eu confiarei? Gritou de quase explodir o pulmão. Mas na hora que o negócio aperta, parece que toda aquela fé que você tinha quando gritava Pai, eu confiarei, vai pro ralo. Parece que toda aquela fé que você demonstrava e você cantava com tanto ímpeto, parece que ela sumiu, ela vai embora. Mas a minha pergunta para nós hoje, e é uma pergunta retórica, você aí fica, você e você, será que a gente confia mesmo? Será que a gente confia? Está confiando mesmo? Será que a gente está confiando a ponto de entregar na mão dele e esperar o tempo dele fazer? Na maioria das vezes, irmãos, não. Porque muitas das vezes a gente não conhece a esse Deus. E aí você vira para mim e fala assim: como assim, Elaine? Eu não conheço a Deus. Eu estou aqui quarta e domingo, não falta um culto. Como que eu não conheço a Deus? O problema, meus irmãos, é que a gente está vivendo de momentos. É 1h30 na quarta-feira, são 2 horas no domingo. São momentos, frações do tempo. E Deus está nos convidando a ter relacionamento com Ele. E Deus está querendo de nós, não é uma fração de tempo, não é um momento, não é um fragmento do seu tempo. Deus está querendo de nós relacionamento. Ele está querendo de nós aliança. Ele está querendo de nós contato. Ele está querendo de nós tete a tete. Ele está querendo de nós mais intimidade, mais proximidade. Ei, irmãos, 2 horas de domingo não é suficiente.
é só uma fração de tempo. E ó, muito pouco. Matemáticos aí, façam as contas. Quantas horas a gente tem no mês, numa semana? Não precisa fazer no mês não. Numa semana. Quantas horas a gente tem numa semana? Mas aí 24 por 7. Ouvi alguém? 168? É? 168. Numa semana. 168. Diminui aí 2 horas do culto de domingo. 166. Ah, Elaine, eu venho às vezes no culto de quarta. Vamos lá colocar menos 1h30. 164,5. Em 164 horas e meia, você acha que tem relacionamento com alguém? Irmãos, é impossível você manter relacionamento com quem você só vê uma vez na semana. Deus está convidando a gente para estar mais próximo. Chega de momentos. A gente quer eternidade, mas a gente não consegue preencher o nosso dia. Chega de frações míseras. O Senhor está chamando a gente para um relacionamento íntimo. Parece até que é Deus que precisa da gente e a gente dá para Ele migalha. Não era nem para eu falar isso, porque não tem nada disso aqui falando no meu script. Mas parece que é Deus que precisa da gente e a gente esnoba Ele dando só migalha. Quando é a gente que precisa dEle, irmãos. É a gente que depende dEle. Ah, se não fosse a graça e a misericórdia e o amor dEle por nós, onde você estaria? De gratidão. Você já agradeceu o Senhor pela sua salvação? Pelo que Ele fez por você na cruz do Calvário? Vamos embora caminhar. Ai, Jesus. Aí, irmãos, se nós conhecêssemos a Deus nos momentos de adversidade, se nós conhecêssemos de verdade, nos momentos de adversidade a gente ia ficar tranquilo. Porque a gente ia ter certeza que Ele é socorro bem presente na hora da angústia, que Ele é refúgio e fortaleza. A gente ia lembrar que a gente é a menina dos olhos dEle e que Ele cuida de nós. A gente ia lembrar que Ele pode todas as coisas e que não há nada que seja impossível para Ele. Mas a gente ia lembrar também que Ele é soberano e Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, no tempo que Ele quer. E a gente ia ficar tranquilo esperando o tempo dEle. Mas nem sempre é assim. Às vezes a gente quer colocar Deus contra a parede, né? A gente ia lembrar que a palavra dEle não volta atrás. E enquanto eu escrevia, eu me lembrei de Jeremias. Jeremias, no primeiro capítulo, Deus aparece para ele, começa a conversar com ele, falando um monte de coisa a respeito da vida dele, a respeito do que faria na vida dele, de como que seria que ele faria. E aí no final de tudo, ele vira para Jeremias e fala assim: o que você está vendo, Jeremias? E Jeremias olha para ele e diz: não tem segredo, né? Eu imagino, né? Tipo, não tem segredo. Eu estou vendo uma vara de amendoeira. Que eu acredito que para Jeremias era muito simples. E aí Deus vira para Jeremias e fala assim: viu muito bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. E aí o que Deus está dizendo para Jeremias? Tudo que eu disse para você que eu vou fazer através de você, com você, eu vou fazer. Porque assim como a amendoeira é uma sentinela que vigia a estação passar para anunciar uma nova estação, assim sou eu. Quando libero uma palavra, eu me posiciono como uma sentinela, aguardando
o tempo e a hora e a estação da minha palavra se cumprir. Então hoje, Jeremias, eu estou me posicionando como um sentinela, vigiando o tempo de tudo que eu lancei sobre a sua vida. Ei, deixa eu te falar uma coisa: se foi Deus que disse que faria, Ele vai fazer, porque Ele não vai contra aquilo que Ele disse. Ele lança uma palavra e Ele mesmo vigia para vê-la cumprir. Ele está vigiando. Deus me trouxe aqui para dizer para algumas pessoas: ainda não chegou o tempo, mas eu estou vigiando. Eu estou como um sentinela, aguardando o tempo da palavra se cumprir. Ele está vigiando. Ele está vigiando. Então, deixa eu te falar, não precisa cobrar Ele. Não precisa cobrar: Senhor, quando é que isso vai acontecer? Mas Senhor, já não era para ter acontecido. Mas não precisa cobrar, porque ao invés de cobrar, agradece, porque Ele está vigiando. Não aconteceu ainda, mas você tem uma palavra. E se você tem uma palavra, meu irmão, você pode ter certeza que vai acontecer. Mas vamos voltar ao texto. Vamos voltar aqui para o texto. Leve e momentânea tribulação, era o que a gente estava falando, né? E aí o apóstolo Paulo, ele mesmo responde a respeito da leve e momentânea tribulação. Ele diz assim: é leve e momentâneo porque está sendo comparado com peso de glória eterno. Então aquilo que é leve está sendo comparado com peso de glória. E aquilo que é momentâneo, que é um fragmento de tempo, está sendo comparado com uma eternidade. Aquilo que você vê, que você vive. E o que ele está querendo dizer? Que essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O que isso está querendo dizer? Aquilo que você vive aqui, as tribulações, não sei como que você chama aí na sua casa, as tribulações, os desertos, os vales, os problemas, as adversidades, isso que você está vivendo aí, está produzindo para você peso de glória eterna. Mas como que é isso? Como que é isso? E não é um peso de glória só, é um peso de glória eterno maior do que o sofrimento. E como que é isso? A palavra de Deus diz em Malaquias 3:3 que Deus se assentará como purificador de ouro e o refinador de prata. Aí deixa eu te explicar como que o purificador de ouro e refinador de prata, ele se assenta. Tem o tacho com o ouro ou com a prata ainda sujo, e o refinador, ele se assenta na frente desse tacho enquanto aquilo está sendo aquecido, derreteu. E para purificar o ouro, ele precisa ir no fogo. Você já deve ter escutado falar sobre isso. Só que tem um segredo. Como é que o refinador vai saber que o ouro ou a prata já está purificado? Ele se assenta diante do tacho, e quando a imagem dele reflete no ouro ou na prata que está no tacho, aí está pronto, aí está purificado. E o que eu quero dizer com isso? O texto bíblico diz, Malaquias diz, que o Senhor se assentará como refinador de ouro e como o purificador de prata diante de nós. Para quê, irmãos? Para quê, irmãos? E quando é que isso vai estar pronto? Quando a gente se parecer, quando a gente refletir a imagem de Cristo perfeitamente como espelho, aí está pronto. Então a sua leve e momentânea tribulação, o que você tem vivido, as adversidades que você tem vivido, elas estão te refinando, estão te purificando.
tem outro propósito. Está doendo, Elaine. Glorifica ao Senhor por isso. Porque no fim, você vai estar refletindo a imagem de Jesus. E é isso que a gente precisa entender, irmãos. A gente só vai ter uma eternidade de glória com Ele se a gente for parecido com Ele. E aí o apóstolo Paulo, ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação, aí dá para compreender. É leve, porque o peso do que a gente vai viver na glória é um peso de glória excelente, muito maior do que o peso da aflição que a gente viveu na terra. E é momentâneo porque é só uma fração de tempo. A adversidade vai passar, o deserto vai passar, o vale vai passar, a dificuldade vai... É um fragmento de tempo, é momentâneo. Mas o que você vai viver no céu com Deus, com Jesus, é glória eterna, que não se compara, não se compara, não se compara. E aí o versículo 18, que a gente já está no final mesmo. O versículo 18, ele diz assim: assim, fixamos os nossos olhos. Então a gente, depois disso tudo, a gente fixa os nossos olhos em quê? A gente fixa os nossos olhos onde? A gente fixa os nossos olhos em quem? Aí ele diz: não fixamos os nossos olhos naquilo que é transitório. Por quê? É transitório, está transitando. Acontece agora, daqui a pouco não acontece mais. Acontece daqui a um ano, daqui a pouco não acontece. Acontece de vez em quando. É momentâneo, é transitório, passa. Mas a gente precisa fixar os nossos olhos o quê? Naquilo que é eterno. Porque aquilo que é transitório, passa. Mas o que é eterno, permanece para sempre. E aí, me pediram um tema para essa noite. E o tema é esse: em quem estão os seus olhos? E o que você tem visto? O que você vê? Salmo 73 fala sobre Asaf. Asaf era um ministro, era, né, na época. E Asaf um dia, no dia do problema dele, naquele dia que ele amanheceu chateado, ele começou a olhar para a vizinhança dele. Ele começou a olhar para o ímpio, porque o ímpio prosperava. E ele, eu imagino que devia viver numa vida de decadência, né? Porque da forma como ele fala, eu imagino que as coisas não estavam muito fáceis para Asaf naquele tempo. De repente, um desemprego. Tá, Elaine, os levitas não trabalhavam porque a porção deles era o Senhor. Eu sei, irmãos, vamos aqui conjecturar e botar esse negócio para o nosso tempo. De repente era um tempo de escassez na casa dele. E ele olha e fala: cara, para eles tudo dá certo. Tudo que eles fazem funciona e acontece e dá certo. E olha eu aqui, servindo direitinho ao Senhor, vou no templo, entrego a minha oferta, eu trabalho no templo, faço meu serviço, estou preparando uma canção linda aqui para o dia do templo ser inaugurado. Olha eu aqui fazendo de um tudo e nada acontece para mim. E o texto bíblico diz que porque Asaf olhou para aquilo que vivia o ímpio, ele quase tropeçou e quase caiu. Mas o que eu acho lindo nesse texto é que o mesmo Asaf que olhou para aquilo que o ímpio vivia e se questionou a Deus por causa disso, é o mesmo Asaf que entra no templo e dá de cara com a glória de Deus. O pessoal da adoração pode subir. É o mesmo Asaf que diz assim: a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti.
o meu corpo e o meu coração poderão até fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. A minha pergunta para você essa noite, e você pode se colocar de pé, que a gente vai cantar uma canção, é: em quem estão os seus olhos? O que é que você tem visto? O que é que você tem visto? Um olhar de gratidão é um olhar que vê Deus realizando milagres, prodígios e maravilhas. Um olhar de gratidão é um olhar de esperança. Irmãos, às vezes eu imagino a esperança como quando a gente faz uma compra pela internet e que chega a notificação pra gente. Isso aí sou eu nas minhas maluquices, tá? Chega uma notificação pra gente dizendo: saiu para entrega. Se não tem alguém em casa, o que a gente faz? A gente aciona vizinho, a gente aciona quem for, porque é uma coisa que a gente quer muito e a gente está na expectativa de receber. Para mim, a fé é isso. É quando a gente, mesmo sem ver, a gente recebeu uma notificação do céu dizendo: vai acontecer, aguarda. E você está assim, vai acontecer, Senhor, eu creio. Vai acontecer, Senhor, está chegando. Eu não sei ainda onde o entregador está, mas ele está chegando. E hoje ele está mais perto do que ele estava ontem. Senhor, eu creio, vai acontecer. Eu quero dizer para você, se os seus olhos estavam na adversidade, no problema, na dificuldade, eu quero convidar você a voltar os seus olhos para o Senhor nessa noite. Se os seus olhos estavam nos problemas, naquilo que você não pode resolver, eu quero te convidar a voltar os seus olhos para aquele que tem todo o poder e é poderoso para realizar todas as coisas no nome dele. Eu quero te convidar a voltar os seus olhos para ele. Vamos cantar uma canção. Teu abraço em mim, a noite me alcançou. Sem restrições, se entregou por mim. Quando eu te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti, Deus. Volto os meus olhos pra tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em mim. Volto os meus olhos pra tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em Eu queria perguntar se existe alguém aqui no nosso meio que não aceitou Jesus ainda, ou que foi convidado para estar aqui, que veio, mas que ainda não se decidiu por Jesus, ou
se tem alguém no nosso meio que um dia esteve entre nós e que por algum motivo, esteve afastado dos caminhos do Senhor, mas que quer hoje, que ouviu a palavra, que ouviu as canções e que foi ministrado em seu coração e quer hoje fazer uma aliança com o Senhor, que teve um tempo olhando para as adversidades e por causa das adversidades acabou escorregando e caindo, e hoje quer voltar. E se entendeu no meio de tudo que está acontecendo, deixa eu te falar, para de olhar para as aflições, para de olhar para as dificuldades, para de olhar para aquilo que está acontecendo hoje na sua vida, porque o que está acontecendo hoje na sua vida é transitório, é um momento, é uma fração de tempo, passa, vai passar. Mas aquilo que Deus está fazendo em você, aquilo que Ele está fazendo em você, através do que você está vivendo, você vai resultar em peso de glória eterna. É lá na glória que você vai vivenciar o peso daquilo que Deus fez na sua vida nesse tempo. Então para de reclamar pelo que o Senhor está fazendo e começa a agradecer, porque no final você vai estar mais parecido com Jesus. No final você vai refletir a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Ele seja com você em todo o tempo e que os seus olhos estejam na glória dEle, no poder, na majestade em quem Ele é. Deus abençoe a sua vida. Se você sai daqui de posse da sua vitória, diga glória a Deus. Nós vamos para casa debaixo dessa palavra, debaixo da unção que o Senhor liberou sobre nós, acreditando que teremos uma semana incrível do Senhor para nós pela frente. Amém, irmãos? Deus, muito obrigado por esse tempo em que estivemos reunidos aqui para louvar o Teu nome, para Te engrandecer, para ouvir a Tua palavra. Obrigado pelo privilégio de sermos igreja, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para Te adorar, para prestar esse culto ao Senhor. Leva-nos para casa agora em paz, em segurança. Livra-nos de todo mal. Nos dê uma semana incrível na presença do Senhor, repleta de alegrias, repleta de respostas do Senhor para nós. Uma semana de gratidão. Te adoramos, Te engrandecemos e Te agradecemos por tudo, no nome precioso de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E toda a igreja diz bem forte: 2025